terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma videoaula. Hoje a nossa videoaula é de história e nós vamos estudar um pouquinho sobre os africanos, um pouquinho da história dos africanos, como eles chegaram em solo brasileiro, tá certo? Com a colonização do Brasil, né, quando os portugueses chegaram em solo brasileiro, tiveram necessidade de explorar as terras brasileiras, de começar o progresso aqui no Brasil. Então, para trabalhar com esse progresso, né, nessa mudança e nessa colonização, os portugueses exploraram, né, e trouxeram para o Brasil os africanos. Não porque eles queriam vir, mas realmente com uma forma de exploração, porque eles precisavam da mão de obra. Então, eles iam lá, pegavam os africanos e traziam para trabalhar aqui no Brasil, em terra brasileira. Esses africanos vinham em navios negreiros, né, que eles eram colocados embaixo no navio, um compartimento embaixo do navio, e ficavam lá amontoados. No livro de vocês vão poder ver uma ilustração de como era esse cenário. E também, nesse lugar, eles vinham tratados como animais, né? Vinham muitas vezes presos à corrente, muitas vezes não tinham alimentação adequada. E muitos africanos chegavam até a morrer durante essa viagem, porque eles precisavam cruzar o oceano para poder chegar ao Brasil. E quando eles chegavam aqui no Brasil, gente, não era diferente o tratamento que eles vinham no navio. Quando eles chegavam aqui no Brasil, eles eram explorados e precisavam trabalhar, né, sem remuneração. Então, eles trabalhavam sem receber nada em troca. E o que recebiam, muitas vezes, era somente a alimentação. Mas ficavam distantes da sua família, sentiam uma solidão muito grande, estar distante da sua família, dos seus parentes. Porque eles não vieram porque quiseram, vieram porque foi obrigado a fazer isso. Então, aqui no Brasil, eles precisavam trabalhar, muitas vezes, muitos trabalhavam até a sua morte, né? Então, era realmente uma forma de exploração. Era um trabalho escravo. O trabalho que os negros exerciam aqui no Brasil é um trabalho escravo. Trabalhar sem receber nada em troca. E quando eles decidiam que não iam trabalhar, muitas vezes eles eram castigados, né? Porque eles eram obrigados a fazer aquilo. Então, os africanos, quando vieram para o Brasil, eles vieram mesmo explorados, eles vieram, muitos foram maltratados, né? E isso trouxe consequências para a gente até hoje. Então, os africanos, eles tiveram uma forte influência na formação do povo brasileiro. Por quê? Foi a mistura dos portugueses, né, que é dito como brancos, os índios e os africanos, que são os negros. Então, essa mistura desses três povos formou a população brasileira. Então, a mistura desses três grupos, certo? Então, hoje queria falar um pouquinho mais sobre a história mesmo, como é que eles chegaram aqui, como foi esse processo, né? E também uma coisa importante, muitos negros, quando estavam sendo explorados, muitas vezes maltratados, eles fugiam dessa fazenda, né, onde eles estavam sendo explorados, porque eles vinham, então, os negros vinham nos navios negreiros, chegavam aqui, desciam nos portos brasileiros, nas principais áreas do Rio de Janeiro, de Recife, São Luís, eram alguns dos mais importantes, então eles desciam os negros lá, e esses negros eles eram vendidos aos donos das fazendas. Então, quando era vendido aos donos da fazenda, então ele era o fazendeiro, era o seu dono. Mas muitos negros não aceitavam isso, muitos africanos não aceitavam isso, de ter um dono, dele ser explorado dessa forma. Então, muitos fugiam. Então, nessas fugas, eles criavam dentro das matas, né, dentro das florestas, os quilombos, que era uma comunidade africana, que iam se reunindo, os que fugiam iam se juntando nesses quilombos. O principal quilombo aqui do Brasil é um quilombo que fica no estado de Alagoas
e é conhecido como Quilombo de Palmares. É o principal quilombo aqui do Brasil. Foi um dos principais, né, quilombo aqui do Brasil. Mas vocês vão poder ver as ilustrações no livro de vocês aí. Depois vocês vão fazer a leitura do texto bem direitinho, certo? Eu peço a vocês que façam a leitura do texto, que observem as ilustrações, para que vocês possam entender bem direitinho, tá certo? Qualquer dúvida, eu vou estar à disposição. Daqui a pouquinho eu vou estar disponibilizando as atividades. Fiquem com Deus, beijinho e até a próxima aula. Tchau!